Mas sem dúvida, eu acho que a prateleira ali alto vai estar Ferguson, Ancelotti e Guardiola. Aí num degrau abaixo ali, a gente pode ter um Jürgen Klopp, Klopp e também um Jürgen Klopp. É verdade, garoto. Bem lembrado mesmo. Bom, enfim, bom ter um jovem, né, na transmissão que tem a cabeça boa. Campeão da Liga dos Campeões, primeiro título do clube inglês depois da era do petróleo, da era dos sheiks, depois da era do dinheiro. Cássio Ângelo, o Manchester City enfim conquistou a Europa, venceu a tradicional Inter de Milão numa final de Istambul e mais uma vez o clube inglês sai vencedor nessa cidade turca, Cássio Ângelo. So Sally can wait. Pode ir, Cássio, foi mal. Diego Reis, o Manchester City sagra-se campeão depois de mais de 130 anos de história, uma história rica para contar, e agora tem a joia da coroa, que é o título da Champions League. Vamos ver. Pep Guardiola, que foi contratado em 2016 para ganhar a Champions League, com o status de melhor treinador do mundo, enfim, chegou ao objetivo do Qatar Group. Ganha a Champions League, ganha a Premier League, ganha a... Qatar é o PSG. Não, aí fica difícil eu fazer o comentário, né? Mas você tá a informação errada. Para trazer informações corretas. Sim. Eu vou continuando aqui. Os jogadores do City comemoram no meio do campo do gramado do estádio Atatürk, que parece o Rodri ali, herói improvável desse título, Estevão Barros. E agora, independentemente de qual grupo que investiu no Manchester City, o retorno aconteceu e o City é dono da Europa. Agora ele pode se considerar... Ele é campeão da Champions, grande. Tá, o City pode se considerar um clube grande agora na Europa, Estevão Barros? Pode, acho que pode. Já o projeto esportivo do City já tinha dado muitos frutos. A equipe ganhou 5 Premier Leagues aí nas últimas 7. Um projeto realmente muito bem montado, muito bem pensado, ao contrário do projeto do Qatar, aí sim, Cássio, com o PSG, que vai hoje olhar para isso aí e chorar, porque vai ficar pensando, podia ser a gente, podia, se o clube do PS de França, de Paris, fosse minimamente organizado, ao contrário do City, que montou um projeto esportivo muito sólido. Eu acho que o City não investiu metade do dinheiro, hein? E investiu na base, investiu de uma maneira correta, contratou as pessoas certas, contratou um técnico que chegou de ao seu... verdade, né? Exato, um técnico de verdade que chegou ao seu 36º título, o terceiro título de Champions do Guardiola, e leva também o Manchester City à tríplice coroa, igualando o maior rival, o Manchester United, que agora, Adiel, vai ter que se acostumar com o fato de ter na cidade alguém, de um vizinho barulhento, como diria Ferguson, ser dono da cidade, né? Pois é, rapaz, e agora o Manchester City conseguiu de fato a tão sonhada Champions League, o que era natural, né, Cássio? A gente já esperava que isso fosse acontecer no momento em que o Inzaghi e todo o time da Inter de Milão agradece o apoio da torcida. Eu acho que a Inter fez uma grande partida, se mostrou ali resistente contra o Manchester City, que perdeu o seu principal jogador, Kevin De Bruyne, e mesmo assim se mostrou versátil com a substituição do Foden. Foi a única alteração de fato ela fez, que depois ele colocou o Walker só para o Walker não ficar sentido, né? Porque ele ia entrar e aí o Guardiola botou a mão no peito dele e falou, não, você não vai entrar, e agora ele colocou de novo. Enfim, Manchester City campeão inglês, campeão da Taça da Liga e campeão da Champions League. Tríplice coroa, Cássio Ângelo, só ele e o Cruzeiro, né? Só ele e o Cruzeiro. Eu quero saber porque o Estevão não corrige o Adiel. O Manchester City foi campeão da Copa da Inglaterra. Mas ele só me corrige, né? O Adiel mas pode falar certo, as atrocidades dele. Se ele deu não foi a Copa da Inglaterra? Foi, ele ganhou a Copa da Inglaterra, Premier League e... Ele falou Taça da Liga Inglesa. Ah, então ele comeu bola. Eu não prestei atenção, na verdade. Não, você só fica prestando atenção pra me criticar. Geralmente quem erra mais é você também. Eu sou o Grinch dessa live aqui. Sim, exato, é o que mais erra. O que leva o time ao título, mesmo assim, ainda é criticado.
Ai, decepção do lado dos torcedores da Eu Inter de esqueci até que era Milão. pra comentar também. Vai deixar eu comentar, Adiel? Tu vai querer falar sozinho? Emoção. Tu só Posso? quer brigar com o Estevão, pô. Tem espaço aí que começa a chamar o Estevão pra brigar? Eu não tenho culpa. Na trocação eu me Não, garanto, chama- eu já avisei. Porque é uma distância, né? Mano, eu já não sei se eu chamaria. não. Eu Mas não, agora- eu sou Blue Pill. Mas agora, o detalhe ali que você, na sua fala, Adiel, que me chamou a atenção, você disse que a Inter fez um grande jogo. Eu vou além, Adiel Reis. A Inter fez um grande campeonato. Pegou um grupo difícil, eliminou o Barcelona, inclusive, na fase de grupo. Depois pegou um Porto, que era um confronto equilibrado, mas classificou. Pegou um Benfica, que era uma das sensações dessa Champions League, vinha jogando muito bem, fazendo uma grande temporada. A equipe da cidade de Lisboa e a Internacional eliminou com autoridade e também eliminou na semifinal o grande rival, que é o Milan. Eu acho que com o grupo que o Inzaghi tem na mão, em comparação ao investimento que tem o Guardiola, eu acho que a equipe da Inter caiu de pé nessa Champions League. Muitos projetavam, Adiel, um favoritismo muito maior para o Manchester City, mas a equipe da Inter só fez um jogo de igual para igual com o Manchester City. Esse sim, pode falar que fez um jogo de igual para igual com uma equipe inglesa, diferente de outros aí. Agora, parabéns para essa equipe da Inter. Tem um sistema de jogo, tem um bom treinador e tem funções definidas. Talvez trazendo mais 3 ou 4 reforços, essa equipe vai ficar muito mais forte. Com certeza, vai perder Mkhitaryan, vai perder Lukaku, pode perder Lautaro. O garoto de Marcos chamou a atenção. Dumfries também chamou a atenção. Como o Stefan trouxe no pré-jogo, é uma equipe que está com dificuldades financeiras. Talvez não consiga segurar todos esses jogadores, mas talvez consiga fazer caixa para reforçar esse elenco. Pois é, Esteban Barros. Agora, assim, olhando para frente, a Inter de Milão chegou ao seu ápice e tem a dificuldade financeira. Talvez não segure boa parte desse elenco. Dificilmente chegará numa final novamente em 2, 3 anos, né? É difícil traçar esse cenário, visto que a equipe no campeonato italiano, por exemplo, teve muita dificuldade para se classificar. É verdade que nas Copas foi muito bem, né? O desempenho foi inversamente oposto. A equipe chegou... O desempenho que ela tinha no campeonato italiano era muito aquém daquilo que esse elenco podia entregar, e agora na Champions League e na Copa Itália a equipe foi muito bem. Venceu a Copa Itália e é vice-campeã da Champions. É difícil imaginar que esse time, por exemplo, na temporada seguinte possa repetir o que fez nessa temporada, né? Vamos lembrar que a Inter estava num grupo com Barcelona e Bayern de Munique, se classificou nesse grupo com muito mérito e foi avançando, desbancou Benfica, desbancou Porto, duas ótimas equipes, o maior rival na semifinal, e parou no Manchester City, que também fez uma campanha brilhante, né? Então, do lado da Inter, acho que, como o Cássio falou, tem que se orgulhar da campanha que fez, foi além daquilo que se esperava. Se falassem na temporada que a Inter de Milão seria finalista da Champions, acho que ninguém ia acreditar, mas a equipe chegou, fez uma ótima partida contra o Manchester City, perdeu num detalhe, num vacilo, e agora vai olhar para a próxima temporada, como o Cássio falou, Lukaku vai embora, talvez Lautaro também, mas tem uma boa base. O Barella é um ótimo jogador, pode contribuir muito ainda para essa equipe, acho que vale a pena se esforçar para manter esse atleta. O Lautaro talvez, eu já acho que possa... Já ganhou Copa Itália, já ganhou 2 vezes a Copa Itália, ganhou Série A. Talvez acho que seja interessante fazer um caixa e tentar reforçar o elenco, mantendo ali Barella. Esse meio campo, acho que pra mim é a joia da coroa desse time, viu, Adiel? E é o que eu manteria. E a partir daí, E um bom goleiro base. também, né? Exato. O Onaná é um ótimo goleiro. Então, tem um bom futuro, Adiel. Não sei se pra temporada que vem, para as 2, mas daqui a alguns anos mantendo essa base. Não sei se com o Inzaghi também, acho que pode ser questionado. Apesar de ter... Aliás, vai ser muito questionado, né? Apesar de ter feito esse trabalho, acho que eu deixaria para a próxima temporada, mas cobraria uma regularidade melhor dele na Série A. E aí pode colher os frutos desse projeto daqui a alguns anos, Ed. Pois é, eu não sei. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Seria loucura esse Inzaghi na seleção brasileira? Sim.
Seria. Tá bom, obrigado. Ele quis levantar uma pauta aí. Polêmica. Se Seria ferrou. loucura Inzaghi no Vasco? Não, acho que casa perfeitamente o estilo de jogo das duas equipes. A Inter e o Vasco jogam muito parecidas. As duas perdem, né? Assim, eu sabia que não era o Vasco hoje em campo pelo equipamento, né, que a Inter estava usando. Ó, informação aqui, o Salt Bay tá na final, hein? Tem que esconder a taça, deixar ele fora do gramado. É. E ele tá jogando em casa, em Salt Bay, então tem que tomar cuidado com esse rapaz aí. Agora, Cássio Ângelo, a pergunta que eu fiz no Shorts, não foi um Shorts a nível Cássio Ângelo, mas foi: Guardiola é o maior da história? Que isso, arrebentou a boca do balão, garoto. Qual é a pergunta mesmo que eu falei por cima de você? Guardiola, agora que ganhou a Champions com o Manchester City, a obsessão do Manchester City conquistada, ele é o maior da história? Da história do Manchester City? Do mundo? Da história do futebol? Do mundo. Não, cara, com todo respeito, cara, eu já fiz essa reflexão ontem quando eu vi o bom short que você gravou. Eu tendo muito a assinar o Carlo Ancelotti como um grande treinador, mas eu cheguei à conclusão que é mais para uma memória afetiva, né? Aí ele montou aquele time de 2005 do Milan. O Ancelotti já foi campeão com o Milan, já foi campeão com o Real Madrid, foi campeão com o Chelsea. Eu acho que ele foi campeão bem com o Bayern de Munique, campeão em todos os países onde ele passou. O Carlo Ancelotti é um grande treinador, cara. O Guardiola tem no currículo dele uma coisa parecida com o Ancelotti, que é que os dois são treinadores revolucionários. Tanto o Ancelotti pegou o futebol italiano dos anos 90 e adaptou ao século 2000 e fez aquela árvore de Natal, principalmente do time de 2007, quanto o Guardiola pega a seleção de 78, 74 e até um pouco do trabalho do Marcelo Bielsa e adapta para um futebol chamado tic-tac. Então, esses dois treinadores, eles são divisores na história do futebol. Vai ter o antes e o depois do Pep Guardiola. Mas, com todo respeito, o Pep Guardiola ainda não é um Carlo Ancelotti. Estevão Barros, você quer refletir acerca? Cara, pra mim o Guardiola vai se credenciando como um dos, né? Acho que dessa fase moderna aí, ele certamente é o maior nome. E o Ancelotti já tá no final da carreira dele também, acho que vai ser o outro cara que vai ser colocado nesse posto. Mas o Guardiola acho que tem que estar nessa briga, assim. A gente só vai ter uma certeza melhor quando o Guardiola parar, né? E a Gundogan vai levantar a taça. Já levantou. Ele levantou sozinho, né? Não precisou nem... É leve, forte. É leve, pô. Não. Não é Tramontina, não. Isso aí é ferro recozido. Isso aí é aço inox, Tramontina. Não, isso é ferro recozido mesmo que eles usam pra fazer arame, cara. Olha a referência dele. Isso aí não é ferrou de anão, né, cara? Volta amanhã pra te ver como não vai estar descascando já essa tinta aí. Mas só pra concluir a discussão, eu acho que o Ferguson tem que entrar nessa discussão também, porque é outro cara gigantesco na história do futebol. E nem só pelo número de conquistas, mas porque ele, durante muitos anos, dominou a Premier League ali e era um dos técnicos mais longevos ali do futebol. Acho que dificilmente vão repetir o que ele fez, ficar tanto tempo num clube e ser tão vencedor. Eu acho que o Barbieri vai. E talvez, assim, acho que do ponto de vista tático, em comparação aos outros dois, ele não tenha uma grande inovação, mas a quantidade de tempo que ele ficou no United e as conquistas que ele teve, o acumulado, sabe, a eficiência que os times dele tinham, acho que o credenciam para estar nessa disputa também. Eu acho que vou concordar com o Estevão Barros, eu acho que o Ferguson é um caso à parte, como ele falou. Mas sem dúvida, eu acho que a prateleira ali alto vai estar Ferguson, Ancelotti e Guardiola. Aí num degrau abaixo ali, a gente pode ter um Jürgen Klopp, Klopp e também um Jürgen Klopp. O Mourinho, mano.
Cara, Mourinho, eu acho que o Mourinho, ele fica nesse limbo, cara. Ele tá quase chegando, ele tá quase nesse mesmo hall de Guardiola e de Ancelotti, só que ele tá descendo um pouquinho nesse momento da carreira dele, mas no começo dos anos 2000, como ele é um pouco mais velho que o Guardiola, ele já esteve nesse patamar do Guardiola, porque ele não foi campeão com o Manchester City milionário, ele foi campeão com o Porto, Milde Carlos Alberto Lísticos, e Decos, e Ricardo Carvalho, Bozingua, Elton, campeão do mundo com o Porto. Eu acho que o Mourinho já teve nessa prateleira. Hoje ele desceu um degrau, porque é humilde, mas vai voltar. Humilde. Vamos para as notas então agora? Vamos para as notas. Estação Primeira de Mangueira. Para. Então vamos lá então, nossa planilha já está aqui em pung, como diriam os jovens. Nós vamos começar aqui com a nota do Adiel. Estevão, só uma observação. Eu ouvi recentemente uma pessoa acima de 35 anos falar bom finde pra mim. Eu quase soquei a cara dessa pessoa, viu? Com todo respeito, não dá, cara, não dá. Soa estranho, um pouco até triste e decepcionante. Frustrante isso. Não usem esse termo se você tem mais de 30 anos, viu? Aí o Adiel, e se você aprendeu a ler e escrever também, não use não, tá? O termo finde. Mas esse finde foi bem animado, né, pessoal? Quero saber. Você pode. A nota do Adiel pro Manchester City. Manchester City, pelo jogo que fez, Estevão Barros, merece um 8. 8, assim. Fez uma partida abaixo do que se esperava, mas para uma final foi uma partida correta. Passou na média, conquistou o título. Haaland não foi efetivo no ataque, mas ajudou muito nas bolas aéreas defensivas. Kevin De Bruyne saiu lesionado. Phil Foden não fez a função dele. Jogou mais como um armador pelo lado esquerdo. A responsabilidade ficou, por incrível que pareça, com o Stones, que estava avançando, dando espaço para o Rodri também aparecer por ali. Enfim, essa versatilidade tática do time do City foi o que deu superioridade 1-0 no placar. Nota 8 para o time inglês. 8, a nota do Adiel. Cássio Ângelo. 10. Final não se joga, final se vence. Foi isso que o Manchester City fez hoje. Não usou muito do tic-tac com medo de se expor para uma equipe da Inter que tem boas transições defensiva para ofensiva, sabe montar uma plataforma de jogo para jogar rápido na saída de contra-ataque. Então, final se vence, não se joga. Então, nota 10 para o Manchester City. Eu vou de 8,5 para a equipe do Manchester City. Converteu a chance que teve e se sagrou campeã. No primeiro tempo teve um pouco de dificuldade, a Inter conseguiu anular as melhores qualidades da equipe do Manchester City, mas depois ele conseguiu pôr a bola no chão e criar uma jogada e aproveitou a oportunidade que teve, ao contrário da Inter, que criou e não conseguiu aproveitar as suas. Então 8,5 para a equipe do Manchester City, vai ficar com nota final aí 8,83. Agora a nota da Inter de Milão, Adiel. Eu vou dar 7,5 porque foi o detalhe, né, que fez a Inter perder. O detalhe chamado Lautaro Martinez, que de frente pro gol ele teve várias chances e perdeu. E Lukaku não estava no seu dia. Mas a Inter fez uma boa partida, no meio-campo ali duelou bastante com a equipe do Manchester City, concordo com o Cássio, bateu de frente com o time inglês, em alguns momentos foi superior, inclusive depois do gol teve a chance de empatar quando o City estava perdido ali. Perdeu no detalhe, mas aí eu concordo com o Cássio, final não se joga, final se ganha, e o City ganhou. Mas a Inter merece uma menção honrosa muito boa, 7,5. Cássio. Nota 9 para a equipe da Internacional de Milão. Me explico por quê. A Internacional de Milão fez jogos muito mais dignos que Real Madrid, que Bayern de Munique, que, por exemplo, acho que o RB Leipzig pode estar no mesmo nível, até um nível até abaixo dessa equipe do City. Mas a Internacional de Milão jogou de igual para igual, sim, com o Manchester City. Não saiu na frente no placar e poderia ter sido uma história completamente diferente o jogo
por conta de um detalhe que se chama técnica, e Lautaro Martinez não tem muito afinado isso. Mas pelo esquema de jogo que armou o Isaac e pela ideia que ele tinha de jogo, para mim funcionou. Só como eu falo, o treinador no seu trabalho ele tem limitações, ele não pode entrar em campo e bater a gol. Se fosse o Pipo Isaac, irmão desse Isaac aí que está na beira do campo, com certeza ele teria marcado esse gol, inclusive com a perna de esquerda, que não era boa do Isaac. Mas para mim a Inter fez um grande jogo, a ideia de jogo não deu certo e perdeu no detalhe. Como eu falei há pouco, final se ganha, não se joga. Qual a nota? 9, campeão. 9, então, a nota da Inter. Eu vou acompanhar o Adiel no 7,5 para a nota da Inter. Fez uma boa partida, fez uma final digna. Como o Cássio falou, complicou ali a partida mais do que Bayern de Munique e Real Madrid, mas não aproveitou as oportunidades que teve. E volta para casa com o vice-campeonato. Então, 8 para a equipe, 7,5, perdão, nota final que é 8 da equipe da Inter de Milão. Agora chegamos ao técnico careca de hoje, Pep Guardiola. Adiel. Pep Guardiola merece um 9, tá? Eu vou dizer porquê de uma frase simples. Pelo trabalho que ele fez na competição, ele chegou até aqui com condições de ser campeão. Por o elenco que tem. Então, parabéns pro Guardiola, que seu terceiro título de Liga dos Campeões. Nota 9. Cássio Ângelo. Nota 8 pro garoto Guardiola. Eu acho que tecnicamente eu acho que ele foi enrolado pelo Isaac no primeiro tempo. A equipe do Manchester City não conseguiu jogar e ganhou numa falha da equipe da Inter, que foi concentrar a marcação em cima do Haaland e esqueceram o Rodri livre na entrada da área. Por conta disso, eu acho que houve pouca versatilidade do Guardiola. Inclusive, eu acho que quando o De Bruyne sai machucado, eu acho que ele faz a alteração errada. Ele opta pelo Phil Foden. Mas na temporada ele já tinha tido um acerto quando o De Bruyne machucou. Ele colocou o Julian Álvares, que jogou bem do lado do Haaland. Então, o Julian Álvares, para mim, teria sido a primeira escolha. Tanto é que o Phil Foden não entrou na mesma rotação que o Manchester City. Demorou para entrar no jogo. Então, acho que por conta das substituições equivocadas, de ter demorado para fazer a leitura do jogo, eu acho que o Pep Guardiola tem uma nota 8 hoje. 8 a nota do Guardiola. Eu vou com 7,79 vai ser minha nota pro Guardiola. 7,77? Não, aí também já é muito ruim. 7,79 vai ser minha nota pro Guardiola. Montou uma... Bom, ele fez aquilo que a gente já estava acostumado no City, o que deu certo nos últimos jogos. Não tentou inventar como ele fez na última final. E acabou sendo premiado por isso, né? O time fez uma boa partida. Em alguns momentos teve dificuldade para sair jogando, a Inter foi melhor, mas conseguiu, na chance que teve, colocar a bola dentro da casinha, e é o que importa. O Guardiola não inventou. Acho que nas alterações também, o Walker ali eu não entendi muito bem, ficou uma confusão. Acho que a do Foden, o De Bruyne no Foden, acho que ele também não quis se arriscar muito, né, de colocar o Álvares ali, mais um atacante, preferiu vir o Foden para que é mais um meia. Então, 7,79 vem aí o Guardiola com 8,26 na nota final. Agora o Inzaghi, Adiel. A minha nota para o Inzaghi, Estevão Barros, é baseada na limitação que ele tinha do elenco. Ele fez tudo o que podia e estava com a melhor escalação que tinha da Inter, então merece um 8 o Inzaghi. Depois ele colocou a equipe para frente e foi pro tudo ou nada, mas aí se limitou a Lautaro Martinez e Lukaku e a cabeçada do Di Marco, que bateu no Lukaku impedindo o empate. Então, por tudo isso, 8 para o Inzaghi. 8 a nota do Adiel. Cássio Ângelo. 9 pro Isaac. Eu acho que o Isaac teve uma boa ideia de jogo. Como eu falei há pouco, para não me fazer muito repetitivo, eu acho que o Isaac tinha tudo hoje para ser campeão com a Inter. Ele esbarrou na qualidade técnica do seu elenco. Qualidade técnica, bote aí Lukaku e Lautaro Martinez, principalmente. Porque a equipe no primeiro tempo conseguiu segurar o ímpeto do Manchester City, principalmente
os 15 primeiros minutos do Manchester City, que são sempre muito fortes. A equipe tem essa característica de começar intensas partidas e abrir logo o placar. Por isso ele colocou a equipe um pouco mais defensiva nesses primeiros 15 minutos, portou a pressão e começou a sair para o jogo. Em momentos até nós chegamos a constatações que a Inter era melhor que o Manchester City. E aí teve chances, duas eu acho que com o Lautaro, uma com o Lukaku, uma com o Di Marco. Mas jogo de final se ganha, não se joga. Então nota 9 para o Inzaghi. Teve uma boa ideia de jogo, mas treinador sofre limitações no seu trabalho. E aqui no momento em que Ederson está raspando o bigode de Fred Caldeira, eu vou dar minha nota aqui para a equipe pro Inzaghi. Eu vou com 8,89, viu? Que isso, cara. Minha nota aí. As notas exóticas hoje, né? Eu vou começar a lançar essas aí, viu? Dá uma chacoalhada aí nas notas. Porque, como o Cássio falou. Do técnico, né? A Inter não fez uma partida ruim. Pelo contrário, a Inter fez uma ótima partida. Conseguiu em alguns momentos ser superior, mas não aproveitou as oportunidades que tem. Como isso aí foi uma questão de tomada de decisão, de erros ali, de qualidade técnica. Então eu vou deixar, como eu já dei essa nota na Inter, vou avaliar só o Inzaghi, que montou, fez tudo que tinha que fazer dentro daquilo que a equipe oferece e conseguiu fazer uma ótima partida. Acho que vai garantir a permanência no cargo, viu? Que foi uma ótima partida da Inter. 8,63 a nota final dele, 8,89. Agora a arbitragem, Adiel. A arbitragem passou na média, né? Eu vou dar 8,15, Estevão Barros. Se for para ratear a nota, 8,15. 15 décimos aí pelo Marciniak, que é um careca bombado. Cássio Ângelo. Cara, a arbitragem ali, ela vai ganhar uma nota 8 porque controlou bem. Tivemos princípio de confusão ali, principalmente nos escanteios. O pessoal queria se agarrar loucamente, mas ele conseguiu controlar bem esses princípios de confusão. Marciniak. Se você quer uma boa arbitragem, é só falar com o Marciniak. Nota, perdão. Nota 8, garoto. Nem ele sabe. Eu vou de 8,53. Essa é a minha nota pro Marciniak. Ele fez uma boa partida, controlou muito bem a partida, não deixou nada de mais estranho se criar ali, não teve treta, partida tranquila, ele também foi muito bem. Quando teve a tretinha lá com o Stones e o Bastoni, pau e pedra, ele segurou muito bem e não deixou a coisa se descambar em algo maior. E tava no lance, critério muito bom, ninguém reclamou, então 8,53 aí, nota final 8,23. Agora a nota da partida. Nota da partida, eu vou dar um 8,95, Estevão Barros, que é o preço de um meião aqui que eu estou precisando comprar, inclusive, para me jogar o torneio semana que vem. 8,95. Foi uma partida que foi abaixo da expectativa que nós tínhamos, mas ela foi acima do nível do mar. Como você disse, aí, 45 metros acima do nível do mar. Então, por tudo que aconteceu, pelo Manchester City ter sido campeão, gol de um herói improvável, 8,95. Cássio Ângelo. Você quer passar o seu Instagram, Diel? Caso alguém tenha uma loja aí de material esportivo e tal? Eu gostaria, inclusive, viu? Se quiser fazer uma permuta aí, tô precisando de um meião aí, uma chuteira, uma candeeira, um uniforme e um time também, viu? Forte abraço aí. @Diel Reis, hein? Sua nota pra quê mesmo? Eu me distraí. Partida. Nota 9, cara. Digna de uma final de Champions League esse segundo tempo. O primeiro tempo foi meio... dá pra assistir o jogo, né? Principalmente se você estiver aqui na boa companhia que eu tive nessa tarde de sábado, dá pra assistir um bom jogo. Mas o jogo ficou interessante, principalmente depois do gol do City. E todos os elementos de uma final, pressão, suspense, drama, romance, comédia, nota 9 pra essa partida. 9.
eu vou de nota 10, porque a gente presenciou a história aqui, um feito e tanto aqui, como diria André Henning, né, André? Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Então não tem como a nota ser outra senão 10. Da minha parte, nota final 9,32. Tá bom aí, né? E agora vamos aos prêmios individuais. Jobson e astronauta da partida. Querem começar aí pelo Jobson? Vamos começar pelo astronauta. Você que manda. Vocês querem fazer 2 Jobsons? Porque foi uma final também. Pelo que a equipe da Inter jogou, acho que seria injusto. E mesmo tem alguém que vocês acham que foi abaixo aí, não sei. Eu posso escolher um de cada lado, viu? Eu acho mais justo. Os 2 Jobsons? 2 Jobsons e 2 astronautas. Pode não ser, sei então. o caso. O astronauta eu acho que não tem suspense, né, pra você? Não. Não tem, não. Mas Vamos começar pelo astronauta? A gente pode? Já que acho que vai ser uma unanimidade aqui. Vamos lá, então. astronauta dos 2 lados, né, Cássio? Um de cada lado. Cara, não que ele tenha feito uma partida ruim, mas ele teve a bola do jogo nos pés. Lautaro Martins do lado da Internazionale de Milano, cara. Poderia também votar no Lukaku. Não, vou trocar meu voto. Vou justificar porque eu vou trocar meu voto. O Lautaro ainda chutou na direção do gol, ainda acertou o peito do Ederson. O Lukaku entrou só para atrapalhar o Di Marco. Então vai ser o Lukaku, o Jobson, na minha modesta opinião. Já diria o velho ditado, muito ajuda quem não atrapalha. E não foi isso que o garoto Lukaku fez. Do lado da equipe do Manchester City, eu vou votar no garoto Phil Foden, cara. Entrou, meteu 3 chutes e nenhum, eu acho que foi na direção ali da pequena área, sabe, Adriel Reis? Se a gente usar o quadrado ali como referência, todos os chutes sem direção, um jogador totalmente fora da rotação do meio campo da equipe do City. Então, os votos do Cássio Ângelos, Lukaku e quem? Phil Foden. Foden. Adiel Reis. Vai você. Lautaro Martínez pela parte da Inter de Milão, porque ele começou o jogo, ele teve chance de abrir o placar, ele não participou de nada. Seria o Dzeko, mas o Dzeko saiu com vergonha do futebol. Então, acho que sobrou pro Lautaro. E o Lukaku... O Lukaku ainda teve a cabeçada, cabeceou na direção do Edson, mas a bola veio na direção dele. O Lautaro não. O Lautaro dominou, parou, pensou e chutou na direção do Ederson. Então, existe essa diferença. Do lado do City, sem nenhuma surpresa, Jack Grealish não fedeu nem cheirou. O Foden ainda fez uma bela jogada e ficou na cara do Ananá e chutou de raiva, entendeu? Acho que ele queria que fosse só 1-0. O Grealish não, ele só cortou para a direita e cruzou. Jogador que fica assim tem vários no futebol, viu, Estevão Barros? Para usar 10 do Manchester City. Compra o pack, pô. Do lado do City, então, eu vou de Jack Grealish. Fez uma partida abaixo, mais uma. E vai merecer aí. Não, acho que foi uma partida regular dele, cara. E vai merecer com todos os méritos o troféu de astronauta. Da Inter é difícil, hein? Eu acho que Lukaku e Lautaro vão se superar aí. Quer dizer, vão se destacar aí nessa votação. Vai ser difícil escolher um. Mas eu vou votar no que ficou os 90 minutos. Foi o Lautaro. O Lukaku entrou também. Acho que não precisava nem ter entrado, né? Convenhamos. E por esse motivo eu vou colocar o Lautaro Martínez, que tomou a decisão errada. Podia ter finalizado, quer dizer, podia ter passado, podia ter escolhido outra profissão e acabou. Cara, eu não acho o Lautaro ruim, velho. Vocês ficam insistindo que o cara é horroroso. Ele é bom, velho. A questão é que hoje ele tomou a decisão muito torta, cara. Ele não aproveitou a oportunidade que teve. Podia ter passado a bola e tentou fazer tudo sozinho. Acabou sendo punido porque pouco tempo depois o Manchester City abriu o placar. Então Lautaro Martínez aí do lado da Inter e Jack Grealish do lado do Manchester City. Agora os Jobsons. Cássio Ângelo. Rodri.
Gol em final pra mim é automático já, cara. É o craque. Escreveu o nome na história do futebol mundial, conquistando aí o troféu de clubes mais importantes do futebol, que eu, na modesta opinião, é a Champions League, que vem seguido aí pela Taça Rio. E pelo lado internacional de Milano é difícil, mas eu vou ficar com o Tonali. Foi providencial ali para o Manchester City abrir o placar logo naqueles 15 minutos que são essenciais para a equipe do City, que ele segurou uma cabeçada do garoto Haaland. Adiel. Rodrigo fez o gol em final. Para mim é o Jobson do lado do Manchester City. Do lado da Inter de Milão, eu vou destacar aqui o Barella, tá? O Barella fez muito pelo meio de campo, estava em todos os lugares, estava sempre tentando fazer alguma coisa diferente. E em alguns momentos pedia muito para o Dumfries avançar para poder ele cair pelo lado direito para fazer jogada. O Dumfries não entendeu várias vezes. Aí ele foi para o lado esquerdo, o Di Marco também não entendeu várias vezes. Então estava difícil para o Barella sozinho ali. Meu voto vai pro Barella. Da Inter de Milão, Estevão Barros. Bom, então do lado do Manchester City já tá definido o Rodri, mas eu vou fazer uma menção honrosa aqui ao Ederson, o tatuador disfarçado de goleiro, porque teve o lance do Lautaro, depois teve a defesa do lance do Lukaku também, que a gente já pode discutir se foi mais vacilo do Lukaku do que mérito do Ederson, mas ele tava ali, apareceu bem e meu voto, mesmo que não vale de nada, vai pro Ederson, pro Jobson do lado do Manchester City. Agora, do lado da Inter de Milão, é difícil analisar um nome porque a equipe é muito coletiva, né? Não tem quem podia se destacar hoje foi mal. O Lautaro acabou não fazendo uma partida tão boa. Mas porra, não sei, cara. Difícil. O Naná foi votado, o Barella também. O Brozovic fez uma partida boa no primeiro tempo, mas eu vou ficar com o Di Marco, viu? Só pra fuder toda a votação. Achei que ele foi bem no jogo, ofereceu. Bota os três aí, pô. Não, senão vira Vars e a gente não tem tomada UR suficiente pra todo mundo. O Di Marco fez uma boa partida e incomodou o Manchester City. Durante o primeiro tempo inteiro foi o escape da Inter de Milão ofensiva. E foi bem no jogo, acabou neutralizando o Bernardo Silva também. É verdade que o gol também sai por ali, mas acho que ele foi bem. E é o meu voto aí pro Di Marco. Então nós temos Barella, Di Marco e Onaná, né? Pra serem os jogos. Eu não vou votar no Onaná porque ele levou o gol. Então, não sei aí você, mas eu vou manter meu voto no Barella. Ninguém vai ganhar o prêmio, foda-se, é isso aí. Brincadeira. Isso ganha só o Rodri, pronto, então. Colocar. Não sei o que eu vou colocar, velho. Vocês querem decidir ou vocês querem. Estou pensando. Bom, enquanto a gente não decide, o Cássio fica aí nesse raciocínio dele. Eu acho melhor não ter um jogo. Vou mudar meu voto, eu vou votar no Di Marco, cara, porque o Di Marco, poucos minutos depois, quase cria a jogada ali do gol de empate da Internacional de Milano. E como a gente falou no primeiro tempo, o garoto Di Marco ali estava anulando o Bernardo Silva, deu um vacilo só e o Bernardo Silva aproveitou, mas fez uma partidaça de garoto Di Marco. Então pronto. Então tá aí os prêmios, Jobson e Astronautas no jogo de hoje e as notas da partida também. Essas foram as nossas avaliações. Assim que acabar essa bagaça, o editor vai cortar e subir lá no canal para estar disponível aí para quem não acompanhou a partida saber o que melhor aconteceu nesse jogo.